Fico muito feliz pelo convite que recebi para abrir esse evento, que é a semente da UVB Paraíba. Então veja o peso de eu estar aqui nesse momento, trocando conhecimento com vocês, quando estamos plantando, graças a Valesca, a Dogmando e todos que estão à frente desse movimento. Então está sendo plantada uma semente. Eu acredito que isso vai prosperar e vocês vão colher bons frutos com a união dos vereadores da Paraíba. E eu inicio destacando os nossos desafios. Então o nosso tema foi e é o fortalecimento do legislativo para um mandato eficiente. Então, como nós podemos nos fortalecer para sermos mais eficientes? Então, é interessante a gente pensar quais são as dificuldades, quais são os desafios. Eu fiz uma pesquisa, e não me canso de mostrar, porque eu acredito que a maioria de vocês vão se identificar com isso que eu estou colocando. Veja bem, quais são os nossos principais desafios? 28%, o que está aqui em laranja, responderam os maiores desafios para exercer o mandato: produzir projetos de lei. Então, os vereadores respondem e se externaram ter dificuldade em produzir projeto de lei. Pois bem, o segundo maior problema, maior dificuldade, maior desafio, a sociedade desconhece qual a real função do vereador. Vocês estão se identificando com isso? Não é isso? Pronto. Terceiro, responderam 11% que a falta de assessoramento. Então, a falta de assessoramento é comum à maioria dos vereadores, principalmente de cidades de pequeno porte. Então, isso dificulta a gente exercer o nosso mandato em plenitude, ou seja, termos mais eficiência. Nós temos aqui 10,9% responderam que a falta de conhecimento das funções. Então, os vereadores entendem que não têm em plenitude a noção de quais são as suas funções. Nem a sociedade respondeu que não, e os vereadores também. 10. O executivo não atende aos requerimentos dos vereadores. Isso aqui, será que está errado esses? Está errado ou está correto? Pronto, então eu citei aqui os principais. Sim, aí o nono, vou citar esse verdinho aqui dos maiores. O nono não, o 9,1% respondeu em ter dificuldade em fiscalizar. Então esses são os principais desafios. Isso fruto de uma pesquisa que nós fizemos, e eu acredito que eu me identifico com isso. Vocês também? Muito bem. Para me situar melhor, quais são os vereadores ou vereadoras de primeiro mandato aqui? Levanta a mão, quem é de primeiro mandato? Veja que teve grande renovação, e parabéns aos vereadores de primeiro mandato e os de mais veteranos, pelo comprometimento de estar aqui, junto com Valesca, junto com Dagmando. Estamos aqui dividindo esse. Parabéns pelo comprometimento. Tem que ser assim. Porque o mandato eficiente, eu tenho um jargão, uma frase: exercer o mandato em plenitude. Nós procuramos e devemos exercer o mandato em plenitude para, ao final, sermos reconhecidos. O que o vereador quer, mesmo que você não tenha isso formado aí na sua mente, mas o que você quer é um reconhecimento. Seja para atender aquilo que você prometeu, aquela sua promessa de campanha, seja para você ascender na política para um cargo maior, ou ser reeleito, ou deixar a vida pública e ser lembrado por ter feito algo pelo seu povo, por ter transformado vidas. Porque vejam bem, as decisões, o trabalho de vocês transformam vidas, mudam vidas, inclusive de quem está por nascer. As decisões que vocês tomam mudam a realidade de pessoas, inclusive, que estão por nascer. Estamos agora
na maioria das câmaras, tramitando, umas tramitando e outras já tramitaram o projeto que modifica a questão previdenciária municipal, ao fundo municipal. Então, muito polêmico. O tempo e a alíquota de contribuição. O tempo de contribuição e a alíquota. Isso impacta por demais a vida dos servidores. E quem decide? Os senhores. Veja o quanto é importante. Vocês têm que ter noção e saírem daqui, mais ainda, eu sei que vocês têm, mais ainda da noção de quanto a função de vocês é importante para o seu povo. Nós temos que ter isso. O vereador, ele não pode se diminuir. Eu fico muito triste quando a gente está numa roda de vereadores, isso acontece em quase toda a cidade. Do vereador dizer, não, mas vereador é isso, vereador é aquilo, ou isso não adianta não, que no final é assim. A gente tem que se desvestir disso. Nós temos que se desapegar daquele jargão que sempre foi assim, é assim e tem que ser assim. Esqueça isso. As coisas vão se mudando. Eu sempre brincava dizendo o nome daquela peça da Rede Globo, da novela, mas eu fui orientado pelo meu pessoal para não repetir mais, para não agredir quem se chama por ela, né? Mas você já sabe de qual é, né? Eu sempre fui assim, sempre foi assim, é assim, permanece assim. Então nós temos que esquecer esse jargão e fazer transformações. Então, para exercer o mandato em plenitude, buscando o fortalecimento, porque quando nós não temos isso, o que é que acontece, Larissa? Os vereadores ficam inseguros. Os vereadores e vereadoras, se eles não tiverem o preparo, a capacitação, o fortalecimento, a união que está sendo plantada agora por Valesca e seu grupo, inclusive o vereador sente uma desilusão. Eu estou no lugar errado. As pessoas de bem às vezes sentem isso. O que é que eu estou fazendo aqui na política? Porque se a gente for escutar aqueles que estão equivocados, que dizem que sempre foi assim, que tem que ser assim, será assim, a gente vai se sentir peixe fora d'água. Isso é muito ruim para a política. Nós temos que procurar inovação, inovar todos os dias, é muito dinâmico, e na política mais ainda. As redes sociais estão aí para provar isso. Na última eleição aconteceu isso, e o nosso vereador Geraldo Leite, com 9 mandatos, como nós temos os iniciantes, Tiago, né, Tiago? É Tiago? Faustine, mas tem Tiago aí, Tiago de Cacimba. Os de primeiro mandato, para Geraldo, que é veterano, a política e a campanha que foi feita pelos de primeiro mandato foi diferente de 9 campanhas atrás. Vou fazer uma analogia. Eu não gosto de futebol, mas eu estou sempre usando essa analogia. Há 20 anos atrás, ou 30, um jogador de futebol percorria pouco mais ou menos de 6 quilômetros numa partida de futebol. Hoje, os jogadores de futebol percorrem mais de 11 quilômetros numa partida de futebol. Ou seja, dobrou o esforço do jogador de futebol. Quando o Romário era o nosso craque na ativa, Romário tinha um perfil. Ficava na banheira, né? Os homens sabem o que é isso. Ficava na grande área ou na pequena área esperando a bola só para chutar. E dava certo, e ele foi reconhecido por ser um craque, artilheiro, enfim, e ganhou até Copa. Hoje, os craques batem escanteio, jogam em todas as posições. Neymar e Messi jogam em todas as posições. Corre o dobro de que o normal corria. Imagine quanto Romário nem corria. Mas os jogadores de hoje, eles percorrem o dobro daquela área do campo, referente aos que faziam isso há 20 anos. Então, trazendo isso para a vereança, para o mandato, é isso aí. Nós temos que nos modernizar, acompanhar a interação, o contato, olho no olho, a gentileza, a persuasão, jamais vai deixar de existir. E hoje, mais do que nunca, nós temos que ser humanos e tratar a gente como gente. Não tem segredo. Não precisa de uma grande obra sobre persuasão.
é necessário apenas tratar gente como gente e ter a sensibilidade de escutar. Você já vai de um bom caminho. Mas, atrelado a isso, vamos colocar o que é e o que está acontecendo de modernidade, para exercer o mandato em plenitude. E eu destaquei, por ter 20 anos de estrada, eu perdi a minha primeira campanha no ano 2000, fui secretário de governo, depois fui vereador, segundo mais votado, fui presidente da Câmara, depois fui candidato a vice, perdi, depois fui vereador por mais 2 vezes, fui secretário de administração e estou no mandato novamente. Então, estou há 20 anos na vida pública. E eu pontuei 3 pilares que nós devemos abraçar para exercer o mandato em plenitude. Para o fortalecimento da nossa caminhada, é preciso o vereador dominar a função legislativa, a função de fiscalizar e se comunicar de forma assertiva. Na função posta dos vereadores não está como se comunicar. Está 5, as 2 típicas ou principais, que é legislar e fiscalizar, e as não típicas, as não principais, que é de assessoramento. Quando você faz as indicações, você está assessorando o executivo, e aqueles órgãos ou os diretores, você está fazendo a função de assessoramento. Administrativa, de administração, os que estão à frente da mesa diretora exercem a função administrativa. E de julgamento, quando estamos julgando uma conta do prestação de conta do governo do prefeito, ou até mesmo o mandato de um colega vereador. Mas isso é de forma atípica, esporádica. Mas fiscalizar e legislar é todo dia. E atrelado a isso, se comunicar. Hoje é impossível a gente não se comunicar para ter eficiência. Para ter eficiência, como está aqui na nossa, um mandato eficiente, ou exercer o mandato em plenitude, eu acredito que legislando, fiscalizando e se comunicando, a gente faz isso com maestria. E vamos conseguir ser reconhecidos ao final, que é o que todos querem, e dar um resultado à sociedade. Nós temos uma missão, nada é por acaso. Vocês não estão hoje aqui, nem eu, por acaso. Eu acredito numa força maior, tenho muita fé em Deus, e se você está no mandato, é para cumprir uma missão. Se você está como secretário de Estado ou secretário de Estado, é para cumprir uma missão. E eu deixo a pergunta: como é que você quer ser lembrado? O que é que você tem para fazer? O que é que você pode fazer pelo seu município ou pelo seu estado? Então nós temos que fazer essa reflexão e prosseguir. Pois bem, na função de legislativa, para legislar, eu coloquei apresentar projetos de alto impacto. Veja bem, eu assisto muito e vejo nas redes sociais os vereadores quantificando os seus projetos. 30 projetos, 20 projetos, 15 projetos prestando conta. Nada contra quem faz em quantidade. Mas o que é mais importante do que a quantidade é a qualidade. Então é interessante que vocês façam projetos que transformem vidas, que resolvam o problema da sua sociedade. Se você está vereador, é para solucionar problemas. Se você está deputado, é para solucionar problemas. E, no processo legislativo, como é que nasce a lei? A lei não nasce do Ctrl+V, o Ctrl+C e o Ctrl+V no Google, não. A lei, na minha percepção, e também fruto de um estudo de um grande jurista, Miguel Reale, tem uma teoria tridimensional do direito, que diz que a norma, ou seja, a lei, ela nasce de um fato, valor e norma. O fato: os animais estão soltos na praça de Cuité, estão destruindo as lixeiras e as plantas e deixando toda aquela sujeira nas calçadas, seja cavalo, jegue, cachorros. O pessoal vai brincar, as crianças, não tem problema. As mulheres e as famílias vão à igreja e vê e reclamam ao vereador. Então cria-se um movimento. A cidade está em caos com esses animais.
Aí o vereador recebe uma ligação. Aí o vereador vai e presencia. Aí a vizinha reclama. Aí você recebe uma mensagem. Aí um animal vai ferir uma criança. O outro bateu e machucou o carro. Então existe um fato. E a sociedade deu um valor. O problema, os animais soltos. O valor, tudo aquilo que a sociedade está se incomodando. Você pega aquilo e vai pesquisar. O que é que eu posso fazer para resolver aquele problema? Vou apresentar um projeto de controle de zoonoses na minha cidade, dizendo que os animais, os cães seriam castrados, quem iria apreender os bovinos, os equinos, os cães, aonde é que vai ficar, a multa, quantos dias aqueles animais iam ficar apreendidos, quem seria responsável, de que forma seria penalizado quem descumprisse aquilo. Então, houve um fato, valor, e você colocou aquilo na norma, respondendo à demanda da sua sociedade. Compreende? Então, você resolveu um problema. Aí você vai ser lembrado, se em um ano você abraçou uma causa como essa, você fez um projeto de impacto, porque você resolveu um problema. Muitas vezes você vai Ctrl+C e Ctrl+V, você apresenta o projeto, ele passa, tramita, é aprovado, é sancionado, mas ele vai ter o quê de proveito para a sociedade? Qual a eficácia daquele projeto? Então ninguém vai lembrar, quem fez aquilo não sabe nem o que você fez. Vocês vai ser só lembrado. O vereador X fez 30 projetos. Ou você quer ser lembrado assim, o vereador X foi responsável por isso na nossa cidade. Hoje isso só é assim graças ao vereador X. Então, você fez a diferença. Então, essa é a percepção que eu tenho de um projeto de alto impacto. Emendas advindas do Executivo. Então, se o Executivo apresenta projetos de lei, você tem o direito de fazer emendas, que é para melhorar, para lapidar o projeto. Solucionar omissões. Agora, nós estamos com um projeto do PPA e a LOA. Então, vocês têm o dever, vocês não têm o direito, vocês têm um poder-dever de legislar. É obrigação de vocês, legislar e fiscalizar. Vocês não só têm o direito, você tem a obrigação, trocando em miúdos, você tem a obrigação, você está ali para isso. Então você vê só a banda passar, o projeto de orçamento passar, e você não perguntar, não procurar apoio. O que é que está sendo votado, se aquilo tal não está contemplado no orçamento, por que aquela porcentagem de abertura de crédito suplementar? E também tem que haver uma sensibilização do Executivo, porque os vereadores de situação, quando assim agem, são vítimas de preconceito. Eles são tidos como inimigo do Executivo. Então é mais difícil, eu entendo ser mais difícil ser vereador da situação, porque se for para você exercer o seu mandato, se for para você esquecer a Câmara e ser despachante do Executivo, ou fazer do seu carro pessoal a ambulância, ou ajudar aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, porque as pessoas que estão em vulnerabilidade a gente ajuda independente do mandato, aquilo não é função do vereador. Então a gente faz a questão humanitária todos os dias, quando nós somos demandados e está ao nosso alcance, mas nada com a função do vereador. Então, se você esquecer sua função e for aplicar o assistencialismo, no final você não vai ser reconhecido e sua campanha vai ser mais difícil. Eu assim entendo e passei por muitas. Então, emendar as leis orçamentárias, atuação nas comissões. É necessário que os vereadores se apropriem das suas funções nas comissões. Muitos de vocês estão em comissões e é necessário que vocês realmente exerçam suas funções das comissões, principalmente a Comissão de Legislação e Justiça, que todos os projetos tramitam nessa comissão, é muito importante. Se vocês não tiverem o total assessoramento, busquem. A Câmara tem a obrigação de pagar uma assessoria para a Comissão de Legislação e Justiça, para que você possa trabalhar aquele projeto de lei e produzir um parecer que vai dar todo um lastre para o restante do plenário trabalhar. Então faça, às vezes, até para fiscalizar nas comissões, você como membro da comissão,
você tem mais atribuição, você tem um leque abre para os membros da comissão de saúde ou de educação na hora de fiscalizar. Imagine de legislar. Então, se aproprie da sua função nas comissões. Vamos lá, para fiscalizar. Os vereadores têm um instrumento muito usado, o requerimento de informação que passa pelo plenário. Então, vocês vão solicitar um projeto, vocês vão solicitar um processo licitatório na íntegra, vocês vão solicitar a relação dos cargos comissionados, vocês vão solicitar aquela determinada despesa, ou uma cópia da nota fiscal, ou, enfim, o que vocês acharem necessário, a despesa que foi executada com os recursos do Covid, por requerimento. O requerimento é uma proposição que passa pelo plenário. Passando pelo plenário, se ele for aprovado e enviado para o executivo, ele tem um prazo determinado na lei orgânica para cumprir, para responder. E também você convocando um agente do executivo para prestar informação, ou o prefeito. Isso tudo via requerimento. Se esse requerimento não for aprovado, se você não conseguir convencer os seus pares, não há problema. Há recurso, há instrumentos para continuar a caminhada. O requerimento é o primeiro, se você não conseguiu aprovar, vamos lançar mão ao ofício com base no acesso à lei de acesso à informação, citando o que é necessário, o que a lei determina. Seu objetivo em seu pedido, se identificar, sua qualificação e para onde vai a resposta, aquela informação solicitada, e também disponibilizar um endereço eletrônico, porque às vezes demanda muitas cópias, ou enfim, um emaranhado de documentos, e o ente pode alegar despesa elevada para prestar aquela informação. Então, de forma digitalizada, de forma eletrônica, ele não vai poder alegar isso. Terá 20 dias para responder, prorrogar por mais 10. Se vocês não conseguirem que esse ofício seja respondido, reitere. Você reitera o ofício solicitando a informação. Se também não for atendido, aí vamos judicializar, vamos representar no Tribunal de Contas, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, de acordo com a fonte de recurso, no DRAC, no GAEC, na Polícia Federal, onde for possível. E aquilo vai servir como agravante. Infelizmente, aquilo vai ser um agravante para aquela pessoa, aquela autoridade que não lhe respondeu. Então, os indícios vão ser mais fortes ainda de que existe uma ilegalidade. Então, você hoje fazer uma representação ao Ministério Público, porque você acha que houve um desvio no recurso da escola, sem nada, você diz, você tem base ali no que viu, em questão visual, e no que você pesquisou na transparência, é um nível. Quando você diz tudo isso novamente e diz que tentou mais informação para elucidar, por um requerimento e foi reprovado pela base do governo, por um ofício e foi negado, você reiterou o pedido e foi negado, e passa isso para a autoridade, ao que está lhe auxiliando, o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, é outro nível, é outro peso. Então, a poupança negativa do gestor está aumentando. Então, é um agravante para ele. Dessa forma, você está exercendo em plenitude. Convidando membros do Executivo para discutir, porque muitas vezes, antes de você colocar a voz na rádio ou nas redes sociais, você tem que exaustivamente tentar encontrar a resposta do ente, da secretária de Educação, de Saúde, do prefeito. Então, a gente tenta, convida, solicita, para depois botar a boca no balão. Aí a gente já está remetendo a como se comunicar. Porque quando você joga uma pedra antes de ter trilhado esse caminho, corre riscos de você cometer um equívoco. Mas quando a gente vai cumprir na etapa, o método vai cumprindo por etapa, então ninguém pode alegar lá na frente que você foi arbitrário, faltou com ética, ou está equivocado, ou mentiu. Então tem que saber se posicionar. Convide, se não for. Então, fiscalizando os órgãos e as entidades, veja bem, eu entendo que existe aí julgados, existe jurisprudência que o vereador só teria poder se fosse no Conselho para fiscalizar,
Mas veja bem, hoje o cidadão, seja você como vereador, seja você como cidadão, se tratando de coisa pública, o que é público é público. E você, garantido por a Constituição, o controle, veja, o controle do Executivo, o controle externo do Executivo é exercido pelo Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, vocês têm o poder-dever de fazer a fiscalização, garantido na Constituição. Se você for impedido, é um crime de responsabilidade, está impedindo a função do Legislativo. E para mim exercer minha função como fiscalizador, eu vou lançar a mão de tudo que for necessário para exercer aquela função, para responder aquilo que eu fui demandado, que é minha obrigação, inclusive constitucional. Mas existe a forma, o bom senso cabe em tudo, principalmente para fiscalizar. Como é que eu faço? Quando eu vou a uma escola, quando eu vou fiscalizar uma escola, eu aviso 48 horas antes. Eu ligo para a secretária ou para a diretora dizendo que eu vou à escola. Da mesma forma, uma unidade de saúde. Raciocine comigo. Você diz, mas é o efeito surpresa, eu não vou conseguir pegar aquilo outro, que me disseram que estava errado, a não ser que seja uma omissão de socorro, uma questão de transferência de um paciente, coisa desse tipo, que você vai em loco para tentar socorrer aquela pessoa. Mas se o problema não for dessa magnitude, se o problema não for para socorrer a vida de alguém, você avisando, se alguém consertar aquilo que foi denunciado, na hora que você chegar não existe mais, 2 pontos, qual foi o resultado? Você já fez sua função, porque nossa função não é resolver. Se só uma ligação sua dizendo que vai visitar a escola, você chegar e aquele problema for resolvido, palmas para todo mundo, porque você resolveu o problema, com a única ligação dizendo que vai. Nosso objetivo não é encontrar o quanto pior, melhor não, é contribuir para resolver, elucidar. E se eu aviso, e pode ter certeza, na maioria dos casos, você avisa, não adianta nada, não, faz uma limpeza aqui, uma ali, mas os problemas sérios não são resolvidos dentro de 2 dias. Mas quando você chega, tem alguém lhe esperando, a secretária ou a diretora está lhe esperando, você se identifica, não entra na escola, entra assim, na recepção, mas diz, olha, eu quero receber uma denúncia, e eu queria que a senhora me apresentasse a escola e, com ênfase, a me mostrar o que está na merenda. Tem como você, bem, com a gentileza. Então a pessoa vai lhe acompanhar, porque é o seguinte, se você não avisar, corre o risco de ter um vigilante, de ter um auxiliar, de ter até um agente administrativo, nas veias, com o tempero da política. E você, quando vai fiscalizar, sendo só da situação dizer que vai fiscalizar, já é um inimigo. E aquela pessoa pode, de forma arbitrária, lhe tratar mal. Ela não foi avisada de nada, aí o efeito surpresa é nela. Quando você chega, a pessoa se assusta, ela perde chão. Aí ela pode dizer coisas que você não queira escutar, ou haver até agressões, e o caso vai terminar na DP, no Departamento de Polícia. Então, para evitar isso, a gente avisa e as coisas acontecem de uma melhor forma. E também ter o cuidado, porque geralmente em toda cidade tem aquele blogueiro que ninguém gosta, entre aspas, né? Que o político não gosta porque ele baixa o pau, né? Aí você acha numa visita dessa, porque o caso é absurdo, é aberrante, vou fazer logo um furo de reportagem, vou levar o blogueiro Y comigo. Não faça isso não. Você tem as prerrogativas constitucionais de fiscalizar. Você, o blogueiro tem? Não tem. Ele tem como cidadão, mas é mais limitado. E o seguinte, aí vai ter o tempero da circunstância que ele tem tratado o governo, ou os políticos, ou aquela situação daquela determinada forma. Então você tem que chegar com ética e com gentileza para fazer sua obrigação constitucional. E possivelmente o blogueiro não vai ter o mesmo entendimento de que você. Então evite, você e os colegas vereadores, ou um assessor, para fazer uma imagem, um registro. Então evite pessoas estranhas
a administração pública, a não ser que seja um pai de um aluno, ou um paciente, um familiar que vai junto de você, que tem a ver com aquele contexto. Mas uma pessoa que vai noticiar e vai apagar fogo com gasolina, evitem isso, porque isso causa problema. Então, atender a pedidos de auditoria ao tribunal. Se for necessário, a gente pede auditoria especial ao tribunal. Então, o vereador, quando ele sabe colocar no papel, sabe transmitir isso para o Tribunal de Contas e abre uma auditoria especial, vai realmente elucidar o problema. Demanda tempo, infelizmente, no nosso país, demanda tempo essas auditorias. Mas você está cumprindo seu papel. Você está fazendo jus ao subsídio que você recebe. Você está contribuindo com o seu município. Quando você solicita e é atendido. Não é isso? Na parte de comunicação, eu sempre penso que as audiências públicas é um instrumento muito forte que nós temos, muito poderoso, porque quando existe essa construção do fato, valor e norma, quando nós vamos tentar solucionar uma demanda e colocar um projeto no papel, quando a gente chama as entidades para conversar, mesmo o executivo, a sociedade civil organizada, através do CDL, ou seja, associações rurais, ou movimentos quilombolas, ou que possa existir, quando você chama para uma audiência, você vai ganhar uma notoriedade, você vai ter uma visibilidade diferenciada, você vai encontrar realmente o melhor caminho, a forma correta de colocar no papel, que às vezes você está pensando em atender 2 ou 3 pessoas que chegaram até você, mas não é o que a maioria quer. Então é necessário saber escutar. E a melhor ferramenta eu pontuo aqui, que é a audiência. Inclusive, pode se desencadear em uma providência, um expediente que não é um projeto de lei. E nem por isso vocês estão deixando de representar o povo, que nós somos representantes do povo. Tem uma vereadora vizinha de uma cidade minha, que ela está pleiteando levar uma adutora da água para uma adutora para o distrito dela. Ela não pode executar, ela não pode exigir. Ela fez ofícios, fez solicitações ao governo do estado, à presidência da companhia distribuidora de água, ao prefeito, aos deputados votados naquela região, e fez audiências públicas referente a essa demanda da adutora. Não vai, ao final, não vai ser produzido um projeto de lei, mas vai ser produzido um encaminhamento para esses órgãos. E quem é que está à frente disso tudo? A vereadora. Quando a água chegar na torneira das residências daquele distrito, quem é que vai ser lembrado? A vereadora. Então, ela fez a diferença, ela mudou a vida das pessoas, ela ajudou, ela representou o povo, o qual ela está ali para isso. Sim, então nem sempre um projeto de lei é o nosso carimbo de ter feito algo pela sociedade. Uma indicação, um ofício, um expediente que você vai despachar com um secretário de Estado e muda a vida das pessoas. Você consegue uma emenda com um deputado e consegue colocar aquilo, reverter em geração de emprego para uma entidade do seu município. Quando você faz uma audiência com os órgãos de segurança do seu município e cria um conselho de segurança e cidadania para combater a prostituição e as drogas em seu município, você está transformando vidas. E você vai ser lembrado por aquilo. Então isso sim também é exercer o mandato em plenitude. Então nós temos que ter um posicionamento. Nós temos que ter um posicionamento. Defender, eu disse há pouco na hora do coffee break a um vereador, que quem tenta agradar a todos, não agrada a ninguém. Na hora da dúvida, exerça o seu mandato. O que é que a lei diz? O que é que a Constituição diz? Qual é a sua obrigação? É fiscalizar? Fiscalize. É legislar? Vamos legislar. É fazer uma emenda ao orçamento? É necessário fazer? Faça. Se vai ser aprovado, se não vai ser, veja, nós estamos em um parlamento, numa pluralidade de ideias. Toda unanimidade, o pensador já dizia, toda unanimidade é burra. Por amor de Deus, se afastem de se degladiar entre vereadores. Vereador se degladiando com vereador enfraquece o legislativo. O vereador, quando está medindo força de vereador para vereador, se você quer defender sua ideia, tem argumentos.
melhore seus argumentos e defenda sua ideia, porque nós só vamos vencer a batalha, só vamos ter sucesso, só vai aprovar seu projeto de lei se você conseguir convencer os seus pares. A política é a arte do convencimento, não é de briga, de agressões, de falta de ética. Então, se você defende, eu não estou dizendo que você não defenda o que você quer, defenda os seus princípios, tenha um posicionamento e exerça o seu mandato, o que é necessário para exercer o seu mandato, mas convencendo os seus pares. Vou lhe dar o meu exemplo. Eu estou em uma Câmara de 11, onde é 9-2, eu estou nos 2. Eu sou oposição no grupo de 2. Eu aprovei emenda à LDO, eu aprovei requerimento ao Executivo, eu aprovei projeto de lei transformador, que colocou um eliminador de ar como obrigação das novas instalações, ou seja, a companhia, nas novas instalações, eles têm que colocar um equipamento para entregar o que eles se dispõem a entregar. Se não existe o equipamento, se o Inmetro ainda está licenciando, ele tem que resolver o problema que as pessoas estão pagando numa cidade que tem muita intercalação, ou seja, rodízios, falta e chega, a população paga mais pelo ar do que por água. Então a gente legislou nesse sentido, porque minha cidade é agravada essa situação, e eu consegui aprovar no universo de 9-2. Eu não sou mais inteligente, eu não inventei a roda, eu não sou mais do que eles, agora eu respeito os meus pares e convenço dentro dos melhores argumentos. É isso que eu quero passar para vocês. A arte do legislativo é de convencimento dos pares. Agora, quem tenta se degladiar, se desgasta, porque, veja bem, o bajulador é muito perigoso na política. É muito perigoso o bajulador. Muito perigoso. Já dizia Maquiavel, o bajulador invulta a visão do rei. Então, você faz uma crítica pesada, 12 vão lhe aplaudir nas redes sociais. 12. Uma dúzia. Pode ter certeza. Esse aqui é o vereador. Quando você baixa um nível e chama o outro, disse daquilo outro. Esse é o cara, é corajoso, muito obrigado, isso, aquilo outro. É 12. O restante da sociedade, da população, vai estar vendo você com maus olhos, porque você não está agindo com ética, que você não está transformando nada, você não está convencendo ninguém, convence com argumento. Então eu consegui aprovar uma emenda à LDO, dentro de um universo de 9-2, eu sendo oposição, e o prefeito, ele não tem muita simpatia por mim, não. E eu consegui fazer com que os pares entendessem que daquela forma eu estava melhorando o projeto da LDO e estava ajudando o município. E que eles, e depois disso feito, eles também seriam lembrados por ter uma LDO boa, a melhor de todos os tempos, porque nós fizemos o ajuste necessário. Então é assim que vocês devem proceder no orçamento. Então eu entendo que agora vocês estão debatendo a lei orçamentária, o PPA, e a forma que se trabalhava Geraldo e a forma que trabalha hoje os vereadores de primeiro mandato, é necessário que haja. A campanha foi diferente na primeira de Geraldo, a campanha hoje é diferente. No momento em que há 9 campanhas anteriores se fazia a campanha pregando lambi-lambi, eu acho que não existia nem lambi-lambi quando na primeira campanha de Geraldo. Hoje é praticamente tudo nas redes sociais. Então, comparando Romário com Neymar, nós temos que avançar, temos que fazer mais, temos que fazer o melhor e provar que estamos fazendo o melhor, nos comunicar. Eu dei uma palestra para uns vereadores de 2 cidades, em uma determinada Câmara juntou os vereadores de 2 cidades, referente às emendas da LDO. Uma cidade apresentou a mesma emenda, a outra também, falando da suplementação, da abertura de crédito suplementar, aquela porcentagem. Todas as duas reduziram. Uma Câmara silenciou e deixou o prefeito contar a versão da história. Aí o prefeito disse que os vereadores atrapalharam, que os vereadores não querem o progresso, que os vereadores estão querendo quanto pior melhor, que tiraram X%, deixaram só 5%. De forma equivocada, passou para a sociedade
e haja postagem, inclusive botar a imagem daquele grupo político, que era a oposição, que era a maioria na Câmara e conseguiria emplacar a emenda à LDO, como inimigos. E o pau cantou nas redes sociais, porque os vereadores cochilaram em se comunicar. E na outra Câmara, ele trabalhou bem as redes sociais, e ele disse que partiu na frente e colocou a coisa certa. Os vereadores melhoraram a LDO, os vereadores ajudaram o prefeito e o município, os vereadores fizeram a emenda necessária que o LDO necessitava. Então, quando eles comunicaram melhor, os vereadores, com o mesmo assunto de uma cidade para outra, os vereadores foram elogiados em redes sociais. Então, veja como fez a diferença. Então, você tem que saber, o vereador é necessário saber se comunicar, saber contar como está o seu mandato. Isso é muito importante, faz toda a diferença, para no final nós sermos reconhecidos. Porque hoje modificou, tem coisas que a gente não abre mão, o olho a olho, o corpo a corpo, dentro da medida do possível a interação. Mas se hoje tem as redes sociais à nossa disposição, temos que usar. Se hoje é necessário que vocês tenham hoje muito recurso nas redes sociais, hoje eu digo isso às pessoas do meu curso, os mentorados, que eles lancem mão de tudo, inclusive da comunidade, disso aqui que vocês estão fazendo, criando uma entidade, uma união para se fortalecer. Veja que o tema foi esse, não é? O fortalecimento para um mandato com eficiência. Então nós temos que lançar mão de tudo, fazer de forma só, unitária. A política não conseguimos transformar. Não é possível fazer a mesma campanha que seu Genival fez há 9 mandatos, como a primeira. Porque se a gente não se comportar, não exercer o seu mandato em plenitude, o que vai acontecer é o seguinte: são mandatos descartáveis, e os que não forem descartáveis, eu sei como é que eles se repetem. E vocês sabem também. É a duras penas, a um custo altíssimo. Ilegal, primeiro de tudo, é ilegal uma campanha comprando voto por uma fortuna. Você vai comprar um mandato, sacrificar sua vida e a da sua família. Eu tenho colegas vereadores que, se eles nascerem e ressuscitar 10 vezes, eles não pagam as dívidas que ele tem. Eles nascendo e ressuscitando, eles não pagam. Então, eu não quero isso para mim, nem para vocês, e a gente não está ali para isso, não. Vocês não estão para fazer do seu veículo uma ambulância, de você pagar o medicamento, não. Você está para garantir que tenha medicamento na farmácia básica. Você está para garantir que no orçamento tenha recurso para uma unidade de saúde melhor, para uma ambulância, para um TI, para o cidadão não bater na sua porta. E se bater, você saber a quem recorrer do executivo. Você não pode fazer da sua função a do executivo. E o executivo ficar de boa. E você fazendo as funções do executivo, eu não acho que isso seja... isso não pode ser. Então nós temos que nos apropriar das nossas funções, e foi plantada a semente. Eu sei que não é do dia para a noite, mas nós temos um grande desafio, Larissa, um grande desafio, fazer também com que a sociedade entenda qual é a real função do parlamentar. Esse é o maior desafio, mas vocês têm que se agarrar a isso com unhas e dentes e realmente transmitir isso para a sociedade. Eu percebo que nessa legislatura os vereadores estão mais preocupados com esse posicionamento. Os vereadores estão querendo realmente transformar vidas, fazer sua função legislativa, porque senão na próxima campanha o senhor vai ter que quebrar uma botija maior do que quebrou nessa. E botija, eu acho que as que tinha já foram tudo encontradas. Não tem mais botija para encontrar. E eu deixo a seguinte colocação. Em relação às leis orçamentárias, é o que vocês quiserem, ao final eu vou ficar à disposição para responder a todos os questionamentos de vocês. Eu não vou entrar no assunto do ciclo orçamentário, que é o planejamento que deve existir, a discussão e deliberação dentro da Câmara. O Executivo faz, você controla durante a execução, a avaliação e a prestação de conta, fecha o ciclo orçamentário. Mas a dúvida que vocês tiverem, porque isso é um dia de palestra, eu tenho aqui mais de 30 slides sobre o ciclo orçamentário.
Mas eu quero deixar a seguinte mensagem para não perder o raciocínio. Uma mensagem não, vou contar uma história, um exemplo meu. Em 2017, eu passei a maior crise desses 20 anos de vida pública. Eu estava num projeto de modificação do plano de cargos e carreira dos servidores do meu município. Eu também estava à oposição, no número não tão imprensado, mas era 4-7, e os meus pares me abandonaram, aderiram ao projeto do prefeito, e o prefeito mandou uma medida que impactou por resto da vida os servidores do meu município. Tirou todos os demais servidores da educação, deixando só os professores. Tirou professor, ou tirou técnico, auxiliar, agente administrativo, motorista, todos foram retirados. As professoras perderam muita vantagem, difícil acesso. Foi uma tragédia. Eu me posicionei contra. E algumas pessoas do governo, bem antes disso um pouquinho, isso foi logo nas primeiras sessões de 2017. Quando o prefeito ganha, ele não está grande no dia da eleição. Grande ele está nos primeiros meses, ou no mês de janeiro e fevereiro do ano que ele toma posse. Todo mundo quer estar perto do governo, porque eles querem cargos, querem espaço. Então todo mundo, eu acho que ele tem a totalidade dos votos da cidade. Eu cheguei em uma padaria para comprar pão, porque eu sou igual a vocês, eu tenho uma vida normal, e o dia a dia, então eu cheguei numa padaria, e quando eu peguei a fila, pessoas que eu conhecia, elas se afastaram de mim. Assim, sutilmente eu senti que as mulheres meio que ficaram distantes de mim. Eu digo a vocês, eu me senti um nada. Eu me senti muito ruim. E eu senti o que a maioria de vocês às vezes sente. Eu disse, será que eu estou no lugar errado? Eu pensei até que estava na cidade errada, quanto mais na função errada. E eu fiquei martelando aquilo, me marcou a minha vida. Aquele fato. Duas senhoras se afastaram de mim, pessoas que eu conhecia, elas se omitiram de conversar comigo. Mas eu entendi que era o contexto político, o início do mandato de 2017. E eu disse, eita, que agora eu fui no fundo do poço. E fiquei maquinando. Aí eu voltei para casa e fiz o que eu disse ao colega de Cacimba, de baixo, é Cacimba de baixo, é a cidade? De dentro. Na hora da dúvida, exerça a sua função. Na hora da dúvida, não abra mão dos seus princípios. Você não pode agradar a todos. E meus colegas me abandonaram. E eu pensei, eu digo, eu vou trilhar por aqui, vou defender os servidores. Voto vencido. E os vereadores ficaram tudo arretados comigo, porque todo mundo foi favorável ao voto daquele projeto proposto pelo prefeito. E eu continuei minha trajetória, defendendo o meu posicionamento. Com poucos meses, eu fui à igreja matriz. Na cidade, não é diferente da de vocês, tem o dia de domingo, a missa da 7º dia, 30º dia, daquilo outro, E eu fui frequentar a igreja matriz. Já cheguei um pouco atrasado, estava lotado. Fiquei do lado de fora, a igreja tinha gente no calçadão. Eu digo, hoje eu vou receber todas críticas aqui, porque eu estou nesse posicionamento, e eu pensando, mas eu digo, eu vou até o fim, eu vou, até o último dia do meu mandato, eu vou exercer meu mandato em plenitude. Eu disse isso no primeiro discurso, como oposição, disse, de hoje até 31 de dezembro de 2020, eu vou exercer o meu mandato em plenitude, vou fazer o que o povo me colocou para fazer. Quando terminou, o pessoal foi saindo, aí foi o inverso, pessoas que eu não conhecia, que não tinham votado em mim. Uma senhora me abraçou, disse, Cristiano, muito obrigado, você me representa. Aí eu me arrupiei. Aí ela foi-se embora, ninguém viu. Chegou outra, muito obrigado por você estar na Câmara, ainda bem que a gente tem você. Aí outra repetiu, muito obrigado, você me representa. Por me ter escutado isso de várias pessoas, inclusive pessoas da educação e dos servidores, minha campanha de 2020, o hashtag foi, esse me representa, porque eu escutei muito isso durante o mandato, porque realmente eu estava representando o povo, e a gente está ali para isso. Aí eu vi que valeu a pena, que eu estava no caminho certo. Às vezes o que você está passando hoje, os espinhos de hoje, mas não abra mão dos seus princípios. Na dúvida,
exerça o seu mandato em plenitude, faça a sua função, porque quem planta hoje colhe.